um propósito fundamental e em comum. Projeto O Sagrado Humano. A maioria das pessoas, durante toda a vida, geralmente apresentam propósitos de vida bem variados. Seus propósitos sempre estão ligados a coisas externas. Geralmente, assim, muitos passam a vida toda sempre mirando fora aquilo que pensam lhes faltar ou ser importante, onde algumas vezes pode realmente vir a ser, mas o famoso vazio sempre continua a existir. Boa parte da humanidade, em sua grande maioria, ainda passa por isso. Por mais que se obtenha posses materiais e até tenha uma boa companhia desejada por perto, mas sempre parece faltar algo. Essa falta, esse vazio, parte desse incômodo é o propósito fundamental querendo eclodir, a nascer visivelmente a consciência. Isso acontece com todos. A grande maioria das pessoas nascem, crescem, se reproduzem e morrem, sem cumprirem esse propósito principal. Muitos chegam à velhice após décadas e décadas de experiência vivendo em um corpo humano, em uma experiência humana, sem nunca ter refletido a observar e tentar entender o que é ser humano. Assim como verdadeiramente praticar ser humano. Quantos já se deram essa oportunidade? Sim, esse é um propósito fundamental e em comum, pois se bem observarmos, quase ninguém para refletir e entender o que é ser humano. Pelo menos até agora. Se perguntarmos a um certo número de pessoas, faça o teste. Maior parte dessas pessoas, nós, sendo otimistas, vamos dizer que 9 a cada 10 pessoas nunca se perguntou ou refletiu sobre isso, sobre si próprio e a verdadeira natureza humana. Essa parte do sendo otimistas é porque corre o risco de você selecionar 10 pessoas e as 10 nunca terem parado para refletir o que é ser humano. Mas sim, existe a verdadeira natureza humana. Poucos têm despertado e aos poucos compreendido. Mas esse é um começo que já se iniciou há muito tempo. Esses números têm crescido. Muitos estão despertando cada vez mais. Para alguns, parece raro, dependendo do meio onde se viva. Parece ser algo raro pensar sobre seres humanos com a consciência plenamente desperta do que é ser humano. Praticar humanidade. Mas fiquem certos, esse número tem crescido cada vez mais em todas as partes do mundo.
Se você fizer o teste e fizer essa pergunta a 10 pessoas, evidentemente você terá 10 respostas diferentes. Vai haver aqueles que vão pensar por um certo tempo para responder, vão parar, demorar um pouco, mas possivelmente a maioria pode vir a tomar referências negativas para responder. Existem pessoas onde provavelmente, algumas das mais velhas especialmente, devido a perceber tanta negligência e geração de caos da parte de alguns que vem alimentando isso atualmente, venham dizer coisas muito negativas sobre a humanidade. Certamente alguns jovens e adolescentes também. Mas uma verdade é que essas pessoas se baseiam nos costumes observados e praticados dentro do próprio meio onde se desenvolve e cresce os produtos e subprodutos da degeneração social. Esses produtos e subprodutos da degeneração social são as atitudes costumeiramente praticadas por pessoas que ainda se encontram perdidos na escuridão da ignorância. Essas parecem nada mais saber fazer além de alimentar o caos e a autodestruição. Inconscientes, onde o sentido que gostariam às vezes pode até ser o contrário. Mas o resultado de tudo isso é por estarem inconscientes do que é ser humano. Ser humano, entretanto, é se autoconhecer em si e também através dos outros. É compreender a sua capacidade, sua potencialidade, seus valores internos, suas limitações, assim como o saber que esses são apenas estágios temporários antes da superação, que é o caminho percorrido para evolução, que é incessante. Ser humano é estar consciente da própria existência a cada dia mais, sabendo que, sem nenhum dos outros seres humanos que serviram a alimentar a sua existência até aqui, você jamais estaria ouvindo este áudio. Jamais estaria desfrutando dessas novas possibilidades de maior expansão de consciência, onde isso é o mínimo. Sem eles, você jamais estaria desfrutando de toda essa existência e tudo o que as infinitas possibilidades te oferecem. Se você bem observar, você perceberá que durante toda a existência de cada um que fez parte de sua árvore genealógica, eles tiveram amigos e inúmeras pessoas que de forma direta ou indireta fizeram parte da evolução e existência deles. Eles, de uma forma ou de outra, nutriram a humanidade em si próprios. Uma coisa é certa, sendo humanos que viveram conscientes ou inconscientes boa parte de sua existência. Mas você é resultado dessa divina obra de arte
que vem sendo moldada ao longo dos tempos, onde eles fizeram parte de toda essa lapidação que te trouxe até aqui. Assim como você também tem a responsabilidade como representante de todos. Tem a responsabilidade de dar o seu melhor como ser humano. Ser humano é estar consciente de que quando você é humano com o semelhante inevitavelmente também será humano com você. Por mais que aquela consciência humana esteja submersa em trevas de ignorância, mas certamente a consciência humana que existe ali se esforçará ao seu máximo para ressoar a comunicação do ser humano, mesmo que do jeito dele ou dela. Mas também devemos lembrar que ser humano também é compreender as fragilidades, os esforços, os desafios e defeitos das pessoas. Isso entre inúmeros outros fatores que por vezes podemos vir a ter e a ser e a cometer as mesmas faltas e defeitos, pois conscientes disso ou inconscientes disso, somos todos seres humanos e precisamos acordar para melhor entender e praticar isso. Ser humano. Você tem praticado? Quando você começar a entender o que é ser humano, você saberá, pois você começará a realmente ver a toda a humanidade como uma só família. Aí a jornada do primeiro e principal propósito passa a se tornar mais fácil, pois logo advém a compreensão, que é a bênção sobre o saber ser verdadeiramente humano. Todos podemos chegar lá. Ajude os outros a entenderem o que é ser humano. Isso faz parte do primeiro propósito. Na dúvida, faça ao outro apenas aquilo que gostaria que fizessem a você. Trate os outros exatamente como gostaria de ser tratado se estivesse no lugar deles. Gratidão. Um somos nós.